Fala família, começando mais um vídeo sobre o XRP no Premier Crypto. Eu descobri algo que ninguém está comentando, uma peça escondida no quebra-cabeça do XRP que muda tudo o que você pensa sobre o processo da SEC e sobre até onde esse token pode chegar. De um lado, a Ripple parece estar travada num processo judicial sem fim contra a SEC. Do outro, uma inteligência artificial, o ChatGPT, projeta o XRP a absurdos $135. Essas duas histórias parecem desconectadas, mas não são. Na verdade, uma alimenta a outra, porque enquanto o público foca no que acontece nas audiências, o verdadeiro plano pode estar sendo executado por trás das cortinas. E se isso estiver certo, estamos prestes a assistir um movimento sem precedentes no mercado cripto. E se você quer continuar recebendo conteúdo assim, sem maquiagem, sem filtro, direto ao ponto, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque talvez ele não fique disponível para sempre. Foi numa madrugada qualquer, eu estava revisando documentos do caso Ripple vs SEC, procurando por inconsistências quando encontrei uma fala curiosa do advogado Bill Morgan. Ele dizia que, ao contrário de que todos pensam, quem realmente está atrasando o processo é a Ripple. Sim, a Ripple, não a SEC. E para você ver que não é especulação minha, olha o que diz o próprio artigo publicado na Coinpedia. XRP versus SEC. Especialista jurídico diz que a Ripple está adiando o processo. Mais abaixo nós vemos que o caso Ripple versus SEC tem deixado a comunidade cripto em alerta ultimamente. Apoiadores frustrados do XRP estão culpando a SEC pelo atraso. No entanto, um especialista jurídico esclareceu alguns detalhes importantes do caso. Quem está por trás do atraso? Segundo o advogado Bill Morgan, é a Ripple que está causando o atraso. Em uma publicação recente, o especialista explicou que a Ripple quer que o tribunal retire a liminar que o impede de vender XRP. Surpreendentemente, a SEC está cooperando e até auxiliando no processo. Embora muitos esperassem uma solução rápida meses atrás, o caso foi suspenso porque a Ripple está focada, em primeiro lugar, em remover essas restrições. Um usuário perguntou a Morgan se a dissolução da liminar seria necessária para que a Ripple vencesse. Morgan respondeu: a Ripple precisa disso, não os investidores em XRP, deixando claro que a medida beneficia principalmente a capacidade da Ripple de vender XRP para instituições. Outra questão foi levantada: o juiz pode revogar a liminar e ainda manter a multa? O advogado confirmou que o juiz tem autoridade para fazer isso. Mas o ex-funcionário da SEC, Mark Fagel, disse que esta data não é um prazo final e que o caso não será adiado até lá. Ele explicou que o juiz pode decidir sobre a moção pendente a qualquer momento, seja em algumas horas, dias ou até semanas. Mais abaixo, nós vemos que em um tweet anterior, Fagel também esclareceu que a juíza Torres já havia decidido contra a Ripple no ano passado, aplicando a multa de 125 milhões em uma liminar permanente. O caso continua apenas porque a Ripple e a SEC recorreram e agora buscam mudanças, o que é algo que cabe a eles e não a juíza. Segundo Morgan, uma decisão pode sair mais cedo. Qualquer atraso adicional pode gerar novos recursos e atrasar as negociações do acordo. Ambas as partes assinaram o acordo, suspenderam seus recursos e entraram com as petições necessárias. Agora tudo depende da decisão da juíza Torres. Uma vez aprovada, a Ripple pagará uma multa de 50 milhões, a liminar será suspensa e ambos os recursos serão arquivados. Nas palavras dele, a Ripple não quer só encerrar o processo, ela quer moldar o final e fazer isso da forma que beneficie as negociações futuras com grandes players. Mas para isso dar certo, o tempo precisa trabalhar a favor deles. Estão aguardando o momento exato para negociar a multa final e esse detalhe importa. Se a juíza aceitar a proposta da Ripple, a briga com a SEC termina, mas se não aceitar, tudo pode voltar à estaca zero. Ou pior, se arrastar por mais um ano. Por isso, a aparente demora não é um erro, é estratégia. A Ripple está comprando tempo para que
que o ecossistema amadureça ao seu redor, enquanto espera por uma resolução favorável que legitime institucionalmente o XRP. E se você ainda está aqui comigo, deixa o like e se inscreve no canal, porque o algoritmo não vai te mostrar esse tipo de informação se você não sinalizar que quer ver mais. E é aí que entra o segundo componente desta equação explosiva, a previsão de 135 dólares por XRP. Enquanto os advogados discutem cada vírgula, uma inteligência artificial entra em cena. O ChatGPT analisou uma série de variáveis, desde adoção institucional até movimentações de baleias, comportamento em ciclos passados e clareza regulatória. E olha só o que diz o artigo da CoinDo sobre esta projeção. ChatGPT explica como o XRP pode chegar a 135 dólares. Abaixo nós vemos que uma previsão detalhada compartilhada pelo The Crypto Basic explora vários cenários otimistas para o XRP, projetando que o preço do token pode subir até 135 dólares por unidade se a rede da Ripple se tornar uma camada de infraestrutura dominante para moedas digitais de bancos centrais CDBCs e instituições financeiras privadas. De acordo com os modelos hipotéticos do ChatGPT, o potencial de crescimento do XRP depende da expansão das parcerias da Ripple com bancos centrais e da adoção de suas plataformas de CDBC. O chatbot descreve 4 possíveis resultados, cada um com casos de usos cada vez mais ambiciosos para o XRP nas finanças globais. No primeiro cenário, o XRP se torna o padrão para fornecer liquidez entre 20% a 30% dos fluxos internacionais do mundo. Isso elevaria o seu valor de mercado para 1,2 trilhões, resultando em um preço de 20 dólares por moeda, em um papel mais integrado como a principal camada de liquidação para os países G20. Uma posição semelhante a um sistema SWIFT baseado em blockchain, o XRP poderia atingir 42 dólares com um valor de mercado de 2,5 trilhões. Mais abaixo nós vemos que o próximo nível de adoção envolve o XRP atuando como reserva ou ativo de compensação entre bancos centrais. Nesse cenário, seu valor de mercado poderia subir para 5 trilhões, elevando o preço para 84 dólares. O cenário mais otimista, intitulado Camada Monetária Global, imagina o XRP como a espinha dorsal dos corredores de CDBCs e dos pagamentos do setor privado, atingindo um valor de mercado de 8 trilhões e um preço simbólico de 135 dólares e 88 centavos. Parece até absurdo, eu sei, mas o mais louco é a lógica por trás. Se a limitação for derrubada, a Ripple estiver livre para operar institucionalmente, os grandes players entram, ETFs, fundos de pensão, bancos digitais, todos buscando uma fatia de um ativo antes marginalizado. E com o supply do XRP já pré-determinado e grande parte travada em scrolls, o que acontece quando a demanda explode? A resposta pode já estar no gráfico. O XRP está comprimido dentro de um triângulo simétrico, com a base estreitando cada vez mais, cotado a 2 dólares e 16 neste momento, e quando esse tipo de padrão se forma em ativos de alta liquidez, ele não termina em lateralização, ele termina com um rompimento. Nesse caso, o rompimento parece estar se armando para cima. A linha de tendência descendente que conecta os topos desde março está sendo testada e, segundo a projeção marcada, o alvo técnico deste rompimento está entre 2 dólares e 60 e 3 dólares, o que significaria uma valorização de 40%. O RSI também rompeu uma linha de tendência descendente, está marcando neste momento 45,21, indicando que a pressão vendedora está cedendo. Isso é um dos principais sinais de que o dinheiro inteligente pode estar voltando se o preço conseguir se manter acima de 2 dólares e 18 e 2 dólares e 30, onde estão as médias móveis de curto prazo. O movimento pode ganhar força, mas se falhar, o suporte em 2,10 é a última linha antes de uma correção até 1 dólar e 75, ou seja, a estrutura está pronta e o pavio já foi riscado. Agora pensa num barril de pólvora, ele está ali intacto, parado, esperando durante anos, ninguém deu atenção, mas agora alguém está acendendo um fósforo bem perto dele. Esse barril é o XRP, o processo com a SEC é o que manteve ele fechado por tantos anos, mas se a Ripple conseguir remover
romper as travas institucionais, esse fósforo cai direto dentro. E aí, meu amigo, não tem como parar. E quando isso acontecer, se acontecer, vai ser tarde demais para quem ainda estiver só assistindo. E se você ainda está aqui comigo, parabéns. Poucos prestam atenção nesse tipo de detalhe. Mas agora você sabe, a escolha é sua: assistir de fora ou se posicionar antes que o resto descubra. E se você quer continuar cavando verdades que ninguém te conta, já se inscreve no canal, compartilha, deixa aquele likezão, porque o jogo está longe de acabar. Na verdade, ele nem começou ainda. E eu vou ficando por aqui. Bons negócios e paz.